E nós estamos falando de Judas, né? Semana passada nós começamos a falar até bem antes a questão do perdoar 70 vezes, 7 vezes. É tudo aquilo que a gente faz, né? Perdoamos 70 vezes, 7 vezes e vamos seguindo. Mas nós estamos enfatizando isso e pegando como exemplo a figura que normalmente nós mais desprezamos, o mundo cristão normalmente mais despreza, que é Judas Iscariotes. Estamos trazendo uma explicação apoiada em uma série de coisas apenas para refletirmos. Não é pretensão mudar a ideia de ninguém, apenas para refletir, apenas para pensar. Então, vamos recapitular rapidamente aquilo que falamos na semana passada. É fundamental, porque passa o tempo a gente acaba dando uma esquecidinha, né? Então, vamos voltar. Falamos que falar de Judas é algo muito difícil, muito complicado, porque a prevenção é absurda em cima desse ser, em razão de séculos de incompreensão. É o ser mais odiado, mais desprezado da história. Tanto que no sábado de Aleluia, né? Ele é malhado, talvez em cidades ainda no interior. Nós falamos que não recordamos de ninguém que tenha recebido o nome de Judas. Já viu alguém que tem o nome de Judas? Que pôs no filho o nome de Judas? Não, é um nome maldito, né? Mas quem foi Judas? Aí é que é o X da questão. A gente nunca se interessou em saber quem foi Judas. A gente aceitou com casca e tudo aquilo que foi dito ao longo de todos esses séculos. Então Judas foi um homem ou foi um monstro? A maioria vai dizer que foi um monstro. O problema é que não pararam para estudar, né? Jesus foi e ainda é entendido por muita gente como Deus, né? Uma parte de Deus. A doutrina espírita nos mostra que não, ele é humano, mas de uma perfeição extraordinária, maravilhosa. Mas ele é humano. Ele tem uma caminhada muito longa, atingiu uma perfeição muito bonita e nós estamos a caminho. Longe ainda, mas estamos a caminho. Então a doutrina recolocou Jesus na condição de humano, não de Deus. E Judas? Nós temos que fazer o inverso. Nós temos que tirá-lo da condição de monstro e trazê-lo à condição de humano, né? Então, o objetivo disso que estamos falando não é dizer também que Judas foi perfeito, não foi. Ah, maravilhoso Judas, não foi. Não é dizer que ele não cometeu erros naquele episódio que se convencionou dizer como a traição de Judas, né? Nada disso. Ninguém quer dizer que Judas não teve suas falhas, seus equívocos, mas não é tudo aquilo, não. Ele se equivocou e sofreu muito por isso, né? Por esse motivo. Ele teve um resgate doloroso, mas teve o resgate. Resgatou-se. Aí a doutrina espírita nos falando da necessidade das reencarnações e a cada reencarnação a subida de um degrauzinho. Judas se equivocou? Se equivocou. E foi subindo o degrauzinho ao longo dos séculos seguintes, né? Resgatou a falha dele, apesar de nós, dos dardos que nós desferimos na direção de Judas, né? Que enviamos ao longo de todos esses séculos. Essa incompreensão e também incompreensão com relação aos ensinamentos de Jesus. Nós vimos que o título de hoje é "E os 70 vezes 7 vezes". Esqueceram? Esquecemos. 70 vezes 7 vezes. Portanto, a proposta nossa é a de raciocinar a questão Judas. Raciocinar. Só isso. Não quero colocar na cabeça de ninguém nada. Apenas raciocinar. E nos questionarmos. Será que as mesmas falhas que ele cometeu e que foi perseguido ao longo de tantos séculos, será que estivesse eu lá, no lugar dele, teria feito o mesmo? Muito provavelmente teria feito o mesmo. Vocês não sei,
Poderia ter feito o mesmo, sim. Então, de qualquer forma, é muito difícil falar de Judas e ser compreendido, como falamos isso, né? Falamos a respeito de um episódio num centro que fomos fazer uma palestra no interior, eu não lembro que cidade que foi, e que, ao término da palestra, conversando com as pessoas, eu falei rapidamente sobre Judas, esse meu entender de Judas, nunca mais me chamaram. Paciência. Mas eu falei, isso que me importa. Então, quando falo de Judas, eu tenho plena consciência de que eu o amo. Desculpa, estou com uma gripe. Que eu amo realmente Judas, tá? Então, na explanação, nós vamos analisar informações históricas daquela época, tirar conclusões sobre a possibilidade de alguns acontecimentos. Vamos conciliar fatos com frases contidas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos conciliar isso tudo, tentar compreender o raciocínio de Judas há 2000 anos, tentar imaginar os interesses escusos, né, dos poderosos, que não é de hoje, interesse escuso de poderoso não, sempre foi, da época, dos poderosos da época. Tanto os líderes do judaísmo como o poder romano, que dominava aquela região. Vamos imaginar os medos que passavam pela cabeça, né, povoavam a mente dos poderosos do judaísmo e principalmente de Roma. Enfim, falamos, é um conjunto de possibilidades que poderão nos fazer raciocinar sobre esse personagem tão maltratado que é Judas. Então, tenho certeza de que, falei isso na semana passada, e que ao final dos nossos comentários, você terá pensado em coisas que até então não pensou. Mas pense, não aceite, pense, raciocine. Isto porque estamos acostumados a aceitar as coisas com casca e tudo. Então fico absolutamente tranquilo em falar de Judas, né, na busca desse entendimento, porque meu objetivo não é diminuir Judas. Não é diminuir, colocar abaixo, mais abaixo do que ele sempre esteve. Ao contrário, elevar Judas, valorizar esse irmão tão sofrido, que hoje, graças a Deus, já recuperou e está caminhando de uma forma invejável. Falaremos de Judas até hoje e a semana que vem, com certeza. Então, será cansativo isso? Não será cansativo. Eu entendo que não será, porque se prestar bem atenção e ver o quanto deixamos de raciocinar, fica até instigante. A gente, puxa vida, deixa eu ver o que está acontecendo, o que eu não pensei ao longo desse tempo todo, o que não pensamos, porque eu me incluía nisso também. Quantas coisas foram mal interpretadas, intencional ou não, mas foram mal interpretadas. Então, seria bom, nesse momento, que você fizesse uma viagem no tempo e se colocasse no lugar de Judas. Então, a partir de agora, você é Judas. Eu sou Judas. Nós somos Judas. Judas tem um nome hebraico, falamos, né? Yehudá, que indo para o latim ficou Judas, que nós conhecemos na língua portuguesa como Judas. Nasceu em Queriote, na região da Judéia. Judéia é do meio ali de Israel, um pouquinho para baixo também. Todos os 11 discípulos haviam nascido na Galileia. Judas, não. Judas nasceu na Judéia. Ele é citado nos evangelhos como aquele que entregou Jesus com um beijo no rosto. Beijo no rosto. É para complicar a visão de Judas mesmo, né? Falamos do que está em Marcos, Evangelho de Marcos, na véspera, na quinta-feira, quando ele foi entregue, né, que Jesus, enquanto eles estavam à mesa fazendo a ceia, Jesus disse, está narrado no Evangelho, eu não aceito isso, mas está narrado lá. Eu garanto a vocês, um de vocês vai me trair, alguém que come comigo, e começaram a ficar tristes. Os outros disseram, todos, serei eu, sou eu. E Jesus diz, é aquele que põe comigo
a mão no prato. Então, ele entrega um pedaço de pão, um bocado de pão, para Judas. Então nós vamos ver coisas estranhas na história de Judas. Manipulação dos textos evangélicos? Sim, eu entendo que sim. Minha opinião, minha, tá? Roma levou para dentro de si o cristianismo, Roma que era pagã, houve uma convivência por longo tempo e manipulação deve ter acontecido, né? Quanto à história, a história geral. A história é muito difícil de ser contada naquela época, não tinha os meios de hoje, então ficamos em dúvida com relação à realidade de muitos fatos. Porque sabemos que onde há conflito entre duas partes, o vencedor é que vai narrar a história. E o vencedor foi quem? Roma. Então, ela pintou o quadro da maneira que ela, Roma, quis. Está na história de conformidade com aquilo que Roma colocou. Aconteceram aquelas perseguições terríveis de Roma, que 3 séculos, pelo menos, violento, 3 séculos, e que ficou esquecido pela Igreja Romana, né? Então, vamos lembrar que em 313 acontece um edito de Milão pela Igreja, que permite que o cristianismo seja aceitado nos domínios romanos. 325 se equivoca dizendo que Jesus é Deus. Depois, em 384, um outro édito, que foi o Édito de Tessalônica, onde coloca o cristianismo como religião oficial de Roma, né? E durante esse tempo todo havia convivido de uma forma aberta com o paganismo. Mas muitos fiéis da igreja, né, normalmente não sabem dessas coisas todas. Então, na narrativa evangélica, com relação a Roma, no momento de Jesus ser morto, acabou ficando mais ou menos como Pilatos lavando as mãos. Só isso. Mas faltava um bode expiatório. Tinha que arranjar um bode expiatório para a história. Roma não queria ser culpada. Os poderosos do judaísmo também não queriam. Sobra para quem? Coitado dos Judas, né? Vamos lembrar no episódio que Jesus é preso no Horto das Oliveiras, que chega Judas com uma comitiva lá com os soldados, chega até Jesus e beija Jesus para mostrar para os soldados, ó, aquele que eu beijar pode lançar a mão dele, que é ele, Jesus, né? E nesse momento Jesus ainda pergunta: amigo, por que vieste? Mas minutos antes, durante a ceia, Jesus disse: o que tens a fazer, vai e faça. Se Jesus sabia que ia ser traído por Judas. Para que vieste? Para concretizar a traição. É simples, né? E aí lançaram mão de Jesus. Vamos ver o episódio de Pedro, que tira a espada, decepa a orelha do soldado chamado Malco. E é estranho, né? Jesus diz: guarda essa espada. Aquele que fere com a espada será morto pela espada. Discípulo de Jesus levando espada. Essa narrativa é meio estranha. Mas tem outra narrativa, no mesmo episódio praticamente, minutos antes. Isso agora está no Evangelho de Lucas, quando Jesus diz que havia recomendado aos discípulos que deixasse bolsa, alforge, que não levasse nada. E aí ele pergunta: e por acaso faltou quando vocês não levaram nada? Eles disseram: não faltou nada. Então agora, disse Jesus, em outras palavras, mas foi: então agora, venda a capa e comprem espadas. Desculpa. Comprem espadas. Mas Jesus mandando comprar espada, depois disse que não pode ter espada? Estranho, né? E aí eles dizem: já temos 2. E Jesus usou esse termo: basta. Basta 2. Então, não é para a gente ter que parar, pensar. Não é negar o que está escrito lá nos evangelhos, na Bíblia como um todo. Tudo maravilhoso. Mas tem que passar pelo crivo da razão. Porque muita coisa acabou sendo mexida de alguma forma. Intencional ou não intencional, mas as coisas têm que bater, tem que ter lógica. Se não tiver lógica, eu vou tentar achar minha lógica. Tá? Então,
Vamos colocar alguns pontos, nós falamos, né? Que podem nos levar ao entendimento, até para aceitar melhor essa figura de Judas, porque tudo que eu entendi até hoje foi contraditório, né? Então, vamos raciocinar com relação à história, buscar uma compreensão lógica, né? Ver exatamente o que vem a ser as coisas que estão ali escritas, e a gente vai perceber que vai descobrir muita coisa interessante. Judas era um zelote, buscava a libertação do povo, portanto, ele talvez estivesse até numa condição melhor que os outros discípulos, era altruísta, ele se preocupava com o povo de um modo geral, então não era aquele egoísta que a gente poderia imaginar, que pode ter se utilizado no início da caminhada. Ele caminhou com Jesus 3 anos. No início da caminhada, ele poderia ter se querido, né? Valer-se da figura de Jesus, porque Jesus era uma pessoa de um carisma muito grande, as pessoas se aproximavam dele, e talvez ele pudesse pensar: Judas, olha, com esse carisma de Jesus, eu vou conseguir mais companheiros para esse movimento que ele participava, que era zelote, que defendia até com violência, com morte, a libertação do povo judeu. Tá? Então, Judas viveu com Jesus durante 3 anos. Se no começo ele achou que poderia ter a possibilidade de se aproveitar de Jesus, ele ia ver que não faz sentido, porque Jesus deu todas as pistas, todas as informações, para entender que Jesus não tinha nada com isso, nada com a violência. Então, Judas seguiu Jesus. Agora, deve ter se modificado ao longo do tempo, porque tanto tempo ao lado de Jesus, aprendendo, seguindo, perseverando, mas ele cheio de virtudes, mas cheio de defeitos, como todos nós. Um desses defeitos poderia ser o desejo ardente de tomar à força, né, o poder para libertar o seu povo. Judas era comerciante de peixes lá no Mar da Galileia, portanto ele era da Judéia, subiu para a Galileia, era comerciante de peixes, tinha seu sustento, e ele abandona aquilo para seguir Jesus, né? Então, Judas abriu mão até daquilo que ele já tinha, que ele recebia, e viveu ao lado de Jesus durante 3 anos. Jesus que, durante todo esse tempo, não cansou de dizer que não tinha nada. Ele não tinha nada. Era na miséria total. Olha, eu não tenho nem pedra onde reclinar a cabeça. Eu tenho uma túnica e um par de sandálias. Não tenho nada mais que isso, né? Então, foi isso que nós falamos na semana passada. E hoje vamos dar continuidade a isso tudo, mas prestem atenção nesses pontos que a gente vai ver, tá? Então, vocês estão há 2000 anos atrás como Judas, ou próximo de Judas, tá? Até aí, entenderam, né? Então, durante 3 anos, Judas ficou ao lado de Jesus 3 anos. Onde Jesus ia, caminhava junto Judas e os outros 11. Arredondando 3 anos, 1.100 dias. 1.100 dias. Se você contratar um funcionário para trabalhar na sua casa, alguém para te auxiliar, será que dá para você conhecer ao longo de 1.100 dias, ininterruptos, daria para você conhecer bem essa pessoa? Será que daria para analisar a conduta dessa pessoa? 1.100 dias, todos os dias. Será que você entenderia a forma de pensar dessa pessoa que trabalha com você? Conhecer as suas reais intenções? 1.100 dias. E Judas, que acompanhou Jesus 1.100 dias, jamais viu Jesus atuando de forma política. Não atuou de forma política. Nunca. 1.100 dias. Jamais viu Jesus questionando a situação junto aos romanos. 1.100 dias. Judas vendo Jesus dessa forma. Não tinha atividade política, não questionava os judeus, os romanos, não falava em rebelião. Jesus nunca falou em rebelião.
Ao contrário, vamos lembrar o episódio do dar a César o que é de César. Então, perguntaram de uma forma malandra se era lícito pagar imposto, e Jesus diz, olha, me dá moeda, e viu a moeda, que tem o rosto do César. Meu amigo, dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele nunca entrou em questões que pudesse confrontar o poder romano. Nunca. Durante esses 3 anos, 1100 dias, Judas sempre viu um Jesus sereno, um Jesus pacífico, um Jesus respeitoso. Todo o tempo Jesus falando de paz, de amor. E Judas sempre ouvindo e sentindo, né? Por quê? Jesus falava, por exemplo, felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus. Outra, agora de João. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo. É uma paz diferente a que vem de Jesus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João também. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Agora o Evangelho de Mateus. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Está em Mateus. Mateus também. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele não falou ame o judeu como a si mesmo. Não, ame ao próximo. Ao próximo. Outra. Ninguém tem maior amor que aquele que dá vida pelos seus amigos. Tomem sobre vocês a minha carga e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso interior. Outra frase. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E a última aqui, só para não estender muito. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, um homem que falou isso durante 3 anos, e Judas só ouvindo, né? Judas via como Jesus tratava os romanos, que eram os inimigos. Via como que ele tratava os romanos. Então, tudo isso vão somando e vendo o que Judas via. Vendo que Judas aprendia. Ah, mas não aprendeu tudo. Mas ele ficou 3 anos, 1100 dias. Se ele tivesse outras intenções maldosas, ele aguentaria 1100 dias ao lado de Jesus? Ele não se cansaria? Ele não iria embora? Ia vender peixe de novo, ia matar romano, e ficou ao lado de Jesus. Insistiu. Judas via até como Jesus tratava o romano. Lembram-se do episódio acontecido na cidade de Cafarnaum, logo no comecinho da caminhada messiânica, ou no início desses 3 anos? E Judas ali do lado. Quando um centurião romano, um tenente romano, chega até Jesus e pede para que Jesus ajude um servo dele. Centurião romano, pagão. Então, Jesus diz, olha, eu vou lá sim. E aí o romano diz, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Você é judeu. O judeu não pode entrar na casa de um pagão. Então eu não sou digno que você entre na minha casa. Ele se colocou numa condição inferior a Jesus. Um homem militar que estava acostumado a dar ordem, a mandar, ser obedecido. Quando chegou em Jesus, ele falou, olha, eu não sou digno que você entre na minha casa, eu não sou. Você é judeu, eu sou um pagão. E Jesus diz, pode ir que ele já está curado. E aí diz para os 12 discípulos, Jesus, nunca vi tamanha fé em toda Israel, como essa que bate no peito desse pagão. Judas vendo, né? Judas vendo isso aí. Judas, obviamente, nunca teria deixado a sua
desculpa, a sua condição de zelote se calar. Ele era zelote, ele se preocupava com o povo oprimido, embora, obviamente, acompanhando Jesus durante 3 anos, nesse perfil que eu narrei, né, de Jesus, serenidade, doçura, não se envolvendo em política, não se envolvendo em nada, né, nada que fosse absurdo. Obviamente que Judas já não queria mais uma atividade de zelote com agressividade, com violência, com morte, tá? Até aqui, estamos conseguindo formar alguma ideia sobre quem poderia ser Judas? Será que começa a mudar um pouquinho? Será que o que foi dito até aqui, tudo que eu explanei por enquanto, é pouca coisa, é razoável? Você pensou nisso alguma vez na sua vida? Nós não somos levados a ter esse conhecimento. Nós não somos levados a raciocinar sobre isso. Porque a figura de Judas é tão dura, tão esquecida, tão desprezada, que eu não quero nem saber, né? Agora, até agora, o que foi dito é razoável? Tá. Então, será que já não começamos a ver um Judas um pouquinho diferente daquele que víamos no passado? Calma, tem mais coisa para ser vista. Tem um ditado que diz: você pode enganar a muitos por muito tempo, mas não consegue enganar a todos por todo o tempo. Não dá, é impossível. Você pode enganar a muitos por muito tempo, mas não a todos por todo o tempo, né? Sempre a máscara cai. Então, durante esses 3 anos, Judas, ao lado de Jesus e dos outros 11 discípulos, ele deveria ter uma conduta como todos os demais tinham, né? Nem melhor nem pior. Ele convivia com todos. Não tem nada que escandalizasse a situação de Judas no começo, no meio, mas no fim jogaram um latão de lixo em cima dele, né? Então, ele não conseguia enganar a todos por todo o tempo. Então a convivência dele com os outros devia ser como normal, né? Carregava as suas qualidades, mas levava os seus defeitos também. Mas ele tinha boa vontade. Afinal, seguia Jesus. Largou mão dos seus recursos, daquilo que lhe dava o sustento, que era a venda de peixes. Largou mão. Pense agora. Fosse Judas, aquele monstro que a humanidade até hoje aceita, tanto o grupo dos discípulos como o próprio Jesus não teriam tomado alguma atitude? Ah, ele é cruel, é isso, é aquilo. Ah, mas vamos ficar com ele, coitadinho. Será que fariam isso? Não. De uma forma educada, iam, Judas, vai lá vender peixe. Continua lá. Se acaso Judas fosse desonesto, porque sempre se pintou isso, né? Ah, ele sempre de olho no dinheiro e sempre querendo vender Jesus, não sei, que absurdo. Se acaso Judas fosse desonesto, como se pintou ao longo dos séculos, ou seja, que ele roubasse os recursos destinados à manutenção do grupo, ele teria sido designado como o portador, o tesoureiro desses recursos? Dariam para a raposa tomar conta da galinha? É só um pensamento lógico, tá? Para a gente chegar a ter uma ideia melhor de Judas. E o grupo não teria tomado providências, permitindo que ele continuasse como tesoureiro? Não, então agora ele é tesoureiro. Jesus, não, vamos fazer aqui um impeachment de Judas. Vamos tirar ele aqui, ele não pode ser tesoureiro, é malandro. Não teriam tomado uma providência? Afinal, segundo o que está nos evangelhos, essa atitude desonesta de Judas
era do conhecimento de todos. Ah, então está narrado que ele era desonesto? Está narrado. De uma forma estranha. Estranha. Mas ficou narrado. Olha, vamos ver o que está narrado em João, capítulo 12. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, cidade de Betânia. Fica bem pertinho de Jerusalém. Onde estava Lázaro, aquele que foi, entre aspas, ressuscitado por Jesus, e fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta, a irmã de Lázaro, eles eram 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, que Jesus gostava demais deles, E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando um arrátil de unguento, de nardo puro, de muito preço, está narrado, ungiu os pés de Jesus, Marta, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. Agora, olha a narrativa. Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Isso Judas, entre aspas, teria dito. Para que gastar esse unguento, dinheiro com esse unguento? Guarda esse dinheiro, vamos dar aos pobres. E aí complementaram. João, ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Ué, se ele já fazia isso, para mim não fazia não. Se ele já fazia isso, por que ele continuava com a bolsa? Por que deram a bolsa? Vê que na lógica a coisa fica, Já tinha pensado nisso? Talvez há quem pergunte, mas Jesus poderia relevar as atitudes desonestas de Judas, visto que ele, Jesus, nunca julgava. Será que Jesus passaria a mão na cabeça de Judas? Ai, Judas, você rouba, mas olha, eu te amo tanto. Será que ele falaria isso? Será que ele teria relevado as falhas de Judas? Então aí eu vou perguntar, Se disserem, não, ele relevou porque ele nunca não julgava ninguém, então ele não faria isso. Então, respondo a pergunta sua com uma outra pergunta. Vamos lá. Por que Jesus não relevou as atitudes desonestas no caso dos vendilhões do templo? 2 pesos, 2 medidas? Óbvio que não aceitaria que Judas fizesse isso para todo o grupo, desviando dinheiro que as pessoas poderiam doar para a manutenção deles e ficariam todos quietinhos, todos, porque todos ficaram quietos. Olha, já pensou nisso? Jesus nunca foi violento, mas sempre agiu com energia. Então, mesmo no caso dos vendilhões do templo, que ele foi lá e dizem, nas narrativas, tal, que chutou todo mundo, não fez. Isso não é do feitio de Jesus. Ele era enérgico. Violento, não. Nós colocamos no nosso livro, no 2º livro, Seguindo com Jesus na Judéia, esse episódio do templo, quando nesse episódio eu digo que ali é um romance, eu posso imaginar o que aconteceu, mas dentro da lógica. Eu coloquei que Jesus viu um cambista, porque na verdade o problema seria com o cambista, não com quem vendia os animais para o sacrifício. Muito embora ali, na venda dos animais, estavam incorreções. Os sacerdotes manuseavam, manipulavam, intermediavam a venda dos animais. Mesma coisa que um sacerdote da igreja ganhar comissão na venda de vela. Então, o que aconteceu ali? Um cambista, na minha visão, trocou a moeda, porque vinham
judeus de todos os lados. E vinham e precisavam transformar a moeda de onde traziam em moeda corrente em Jerusalém. Portanto, os cambistas eram importantes. E ao fazer uma troca, eu coloquei que um pai com um filho foi trocar e foi lesado. E ele voltou para falar com o cambista, e o cambista tratou mal, o homem saiu chorando, e Jesus foi falar com ele. Jesus chegou, falou, e ele se exaltou, bateu na banca dele, caiu, tombou na outra, no fim virou uma confusão só. Né? Jesus violento? Não. Enérgico? Sim, sim. Outra coisa, e os discípulos? Não teriam tido uma convivência atribulada durante esses 3 anos, caso Judas fosse essa figura complicada? Não teriam uma convivência toda confusa, toda atrapalhada? Agora, provavelmente, os discípulos não tolerariam como Jesus poderia ter tolerado Judas. Mas ele não toleraria, sim, o roubo. Não, de forma nenhuma. E os discípulos, os outros 11, menos ainda, não tolerariam. Seria motivo, inclusive, de briga, confusão. Como é que está indo até agora? Está tendo alguma utilidade essas colocações? Vai pela lógica, pelo raciocínio. Bom, vamos lá. Depois de 2 anos e 3 meses, eles ficaram 2 anos e 3 meses na Galileia. Foi onde começou a missão de Jesus, o trabalho messiânico de Jesus, a divulgação da Boa Nova. Começou na região da Galileia, na parte alta, uma parte muito linda de Israel, onde fica o Mar da Galileia, onde começa ali o Rio Jordão, um local verde, bonito, muito bonito. E Jesus ficou ali com os 12 discípulos por 2 anos e 3 meses, morando na casa de Pedro, tá? E uma convivência direta com os 12 discípulos. Após 2 anos e 3 meses, divulgando na Galileia, Jesus e o grupo seguem para a Judeia, onde eles permaneceriam coisa de 8 meses até Jesus ser morto. Se a Galileia, onde eles ficaram 2 anos e 3 meses, era um local pacífico, um local mais tranquilo, distante dos poderosos do judaísmo também, poderosos de Roma também. Portanto, Jesus teve um campo muito mais fértil para distribuir o seu evangelho. Agora, depois de 2 anos e 3 meses, ele vai para a região da Judeia, mais abaixo. Agora a situação ia ser totalmente diferente. Na Galileia, esse trabalho sereno, bem acolhido, socorrendo os necessitados. Mas na Judeia, esse trabalho iria provocar mudança de hábitos. E mudar hábitos, mudar conceitos. A coisa é complicada. É muito complicada. A gente sair de hábitos, de conceitos, para procurar um outro entendimento. Talvez seja isso que esteja ocorrendo com alguém aí, que ainda vê em Judas aquela figura. Bom, agora eu tenho que ver se dá para mudar um conceito ou não. Né? Muita gente talvez diga, eu não vou nem prestar atenção, não quero nem saber se Judas é. Né? Então, indo para a Judeia, tiraria o seu povo lá da Judeia, e notadamente Jerusalém, da sua zona de conforto. Né? Como a gente se acostuma na nossa zona de conforto. Eu estou aqui, me ensinaram assim, e na parte do espírito mais ainda. O que você entende de Jesus? Eu entendo que meu pai falou que ele nasceu em Belém. Não entende nada. Lembra de alguma coisa, mas não entende nada. Né? Então, indo para Jerusalém, Judeia, ele tiraria o povo daquela zona de conforto. As pessoas estavam acostumadas na religião. Estava lá, o judaísmo há séculos e séculos e séculos. Estavam lá
numa adoração a Deus muito superficial, nada interior ou pouco interior. Tinha aqueles que tinham, óbvio, né? Mais interior. Mas mudar conceitos. Mudar conceitos não é fácil. Não estamos acostumados a aceitar tranquilamente a mudança de rotina, de conceito, de entendimento. Vamos ver na empresa. Na empresa, você chega na empresa 8 da manhã. 8 da manhã chego aqui. A partir de amanhã, você chegue antes das 8 para tomar o café. Antes das 8 horas, quero sentado na cadeira. Trabalhando. Todo mundo bate palma. Começa o burburinho. Né? A rádio corredor. Falando, reclamando. A rua onde você mora. Você sai todo dia. Para onde que eu vou? Para a direita, para a esquerda. Tranquilo. Chega a autoridade de trânsito. Num dia você acorda, tem uma placa dizendo que é só para a direita. Você vai reclamar. Você vai brigar. Por que só para a direita? Mas é que era necessário. E por que não esquerda? A gente está habituado a não aceitar mudanças. E Jesus foi tirar o pessoal da zona de conforto de milhares. Não foi 1.000, não. De pelo menos 2 milhares de anos. Complicado, né? Então, não é fácil. E aos olhos do romano? Pilatos. Pilatos era Roma em pessoa em Jerusalém, né? Na Palestina. Essa agitação, Jesus chegando na região de Jerusalém, as pessoas procurando estar próximo de Jesus, porque Jesus encanta, Jesus seduz, a gente vê Jesus, quer ficar o tempo todo ali aprendendo, ouvindo, sentindo Jesus. E aí, aos olhos de Pilatos, ou aos olhos de Roma, essa agitação poderia representar, portanto, riscos à estabilidade política da região? Óbvio que sim. Na cabeça de Pilatos, quem é esse aí? O que ele vem fazer? Por que as pessoas seguem? Por que todo mundo fala nele? Onde ele vai sempre tem gente junto. Para Pilatos, então, Jesus passaria a ser um insurgente, mobilizando massas. Para uma rebelião contra Roma. Na cabeça de Pilatos era isso. Pilatos não conhecia Jesus, não vivia com Jesus, não sabia da verdade de Jesus. Então, Jesus é um insurgente, vem aqui para derrubar Roma, né? Os passos de Jesus, então, ali na região, cidade de Roma, não só de Jesus, mas dos seus discípulos também, passaram naturalmente a ser seguidos. Ou não? Se você acha que fulano é risco para a estabilidade, você não vai ficar seguindo para ver onde ele vai, com quem ele fala, se ele está armado, se ele tem companheiros. Vai. Roma seguia Jesus naturalmente. Isso é importante. Um pouquinho mais para frente nós vamos ver, porque é natural que conhecesse, né, Jesus. E os soldados romanos, obviamente, conheciam Jesus, o seu rosto, e saberiam identificá-lo. Mais na frente a gente vai falar de uma situação que nega isso tudo, tá? Pilatos ficava continuamente preocupado com a evolução dos acontecimentos. Jesus estava no radar o tempo todo, né? Se não bastasse a preocupação de Roma que dominava o Império Romano, na figura de Pilatos, que era o governador romano naquela região, os poderosos da religião judaica também se sentiam acuados com aquilo que Jesus fazia, as explanações, o que ele falava. Até aí, estamos entendendo o cenário como que estava há 2000 anos atrás? Dá para entender. E Jesus caminhava por Jerusalém e Judas caminhando ao lado dele. Jesus, com relação aos poderosos do judaísmo, ele expunha, sim, as contradições
desses poderosos, né? E falava também do comportamento da maioria desses dirigentes. Está narrado em Mateus capítulo 23. Ele diz assim, Jesus: portanto, se reportando aos sacerdotes, tá? Portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai. Que eles falavam coisas boas, né? De Deus. Falavam, não se discute isso não. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Aquele clássico, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Os poderosos do judaísmo. Então Jesus vinha para ajustar a lei de Moisés. Ele vinha para ajustar. Porque se você tem amor pelo teu companheiro, você hoje, século XXI, você tem amor por um irmão, pelo marido, pela esposa, pelo filho, você não pega um fardo e põe só nas costas dele e fica de braço cruzado. Não. Divida o fardo com ele. Se ele é pequeno, carrega você o fardo. Se não consegue, peça ajuda. É natural que seja assim, né? Hoje, século XXI. Então Jesus veio para ajustar as leis civis, as leis de Moisés. Então ele vinha ajustar e ressaltava a necessidade, nesse ajuste, a necessidade do amor, do respeito e do fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. É simples. Jesus simplificou tudo. Jesus simplificou. Tanto que os 10 mandamentos, ele deixa um mandamento novo. Ele não diz que não prestavam, né? Esses 10 mandamentos não prestam, jogue fora. Não. Deixo-vos um mandamento novo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Ele condensou os 10 mandamentos num só. Por quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não mata. Quem ama o próximo não rouba. Quem ama o próximo, se o próximo é o pai e uma mãe, honra o pai e a mãe. Enfim, tudo isso. Os 10 mandamentos condensados num mandamento só. Então Jesus veio e fez isso. E aí? É um revolucionário? De pegar em armas? De procurar o confronto com Roma? Jamais. Os hebreus, os judeus, imaginaram há muito tempo que o Messias viria com esse objetivo. Ele veio para livrar o nosso povo do fardo pesado que Roma nos impõe. Mas não, Jesus não veio para isso. Falamos, há lives anteriores, do Sermão do Monte, que era necessário entender o que foi colocado como bem-aventurança. Feliz você que sofre. Era difícil, para esse povo era difícil, naquela época, né? Então, por enquanto, nós acho que paramos aqui, 8:50, já passada. Conseguimos entender mais um pouco da época em que Jesus esteve, fisicamente conosco? Será que conseguimos entender um pouco mais de Judas acompanhando Jesus? Será que abriu um pouquinho a nossa mente para pensarmos sobre aquilo que se falou de Judas nos Evangelhos, lá no Novo Testamento? Será que já não estou, talvez, analisando isso tudo, vendo que Judas é como eu, falho como eu, se equivoca como eu, e não merecia o que foi feito com ele, né? Nosso objetivo é raciocinar sobre Judas para melhorar essa visão sobre ele, tá? Temos ainda muita coisa para falar, tá? Só vou pedir para vocês, procurem raciocinar sobre isso tudo. Se as informações às vezes são muitas, não estão habituadas a ver esse assunto, né? Tá gravada. A live fica gravada no Instagram, no YouTube.
assiste novamente só para ver os pontos que a gente foi mencionando. Só para tentar dar um pouquinho mais, né, de firmeza para que vocês raciocinem, vejam se dá para aceitar, se não dá para aceitar, se continua tudo igual, se vale a pena insistir e ver se a gente consegue fazer uma coisa melhor. Vamos lá? Então, fica tudo gravado. Perfeito, pessoal. Então, vamos ver aqui. Quem dá para ver? Elizabeth Costa, Maria Santos, Áurea Federici, Marinho, Borsato, abraço Marinho. Paulo Serrato, tudo bom, Paulo? Maria Leone, Vieira Stati, não entendi. Lucida Vanco. Então, um grande abraço a vocês, doutor Faria, esposa. Nossa prece. Vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos e trazer à nossa frente Jesus. E agradecemos a Ele. Jesus que nos dá a possibilidade de analisarmos, de pensarmos, de vermos, de estudarmos, raciocinarmos sobre as coisas da alma. Ele deixa a pista, né? Pelo fruto conhece-se a árvore. Então nós vamos ver esses frutos, ver se esses frutos são bons, se é possível realmente se alimentar desses frutos, ou seja, trazer para dentro de nós possibilidades de um entendimento novo. Esse entendimento novo, por exemplo, no caso de Judas, permitirá resgatar a sua memória, a figura de quem foi Judas, tão maltratado, que não precisa hoje realmente que a gente o inocente. Não é isso a questão. Até porque Judas está tão acima de nós hoje. Judas evoluiu tanto, está num caminhar tão bonito. Entretanto, nós é que precisamos ajustar as coisas, para que possamos aqui, agora, entender essa figura de Judas, maltratada e que por nós pode vir a ser perdoada, e nos sentirmos mais livres de sairmos de um entendimento tão equivocado, que maltratou tanto no passado esse companheiro, para agora caminharmos de uma maneira mais solta. Obrigado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, Sandra, beijo, Sandra. Um abraço a todos vocês e que na semana que vem possamos estar juntos. Tem coisas novas aí, só para a gente ir somando tudo e formar um desenho. Combinado? Então vamos pensar sobre Judas. Jesus no coração, álcool em gel, por enquanto, nas mãos. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Paulo, Elizabeth, seu Laércio. Segunda-feira estamos lá, seu Laércio, lá no Guarujá, no aniversário da casa. Um abraço. Tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.